Foram 97 dias, do dia que eu internei ao dia que eu saí no hospital. Eu estou traumatizada, eu sou traumatizada. Por que eu sou? Porque nunca em minha vida, eu tenho 59 anos, eu nunca vi tantas pessoas batendo na porta pedindo comida. Eu nunca vi. Quando eu me vejo com a cidade fechada, não poderia abrir o bar, né? Não só o bar, qualquer tipo de comércio. Isso foi uma coisa que me deixou em pânico, né? E agora, como fazer, né? Como pagar as contas? A gente ia trabalhar fingindo que estava vestindo às vezes uma capa de super-homem, mas eu sempre tinha um medo, porque a gente via morte todos os dias no hospital. De certa forma, eu acho que isso deixou uma sequela um pouco na vida de cada um, porque era um sofrimento acumulado todos os dias. Então a gente saiu da pandemia triste, todo mundo saiu triste. Em agosto de 2021, na semana do Dia dos Pais, eu tive uma febre no trabalho, fiz o teste de Covid, deu positivo. Nos primeiros dias, assim, eu não senti nada. Mas eu lembro, um dia eu saindo do banho, minha mãe viu e achou que eu estava muito pálida. No que a gente foi pro hospital, o médico achou que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E me mandou de volta para casa. Tudo normal, não estava sentindo falta de ar, não estava sentindo nada. Aí minha mãe me viu de novo, saindo do banho, e eu estava mais pálida. Aí a gente foi pro hospital, o médico falou de novo que era uma crise de ansiedade. E minha mãe insistiu com ele para fazer uma imagem, um exame de imagem. Aí, na troca de plantão, o resultado do exame saiu e ela mostrou para outra médica. Aí a médica já falou, vamos internar que ela tá com 25% do pulmão comprometido. Aí eu lembro de uma máscara que colocava, que eu acho que é um passo antes da intubação. Essa é a minha última lembrança, assim, no quarto. Porque depois disso eu desci pra UTI e fiquei em coma por um mês. Mais de 3 bilhões de pessoas estavam nesta quarta-feira sob medidas de confinamento ao redor do mundo para conter a propagação do novo coronavírus. Fechou a cidade. Aí foi tipo assim, foi uma bomba, né, na cabeça de todo mundo, inclusive na minha, né? Pagar fornecedores, pagar açougue, pagar a pessoa da cerveja, pagar funcionário. Sei tocar um bar, sei cozinhar, a comida é boa, sim, mas eu fiquei completamente em pânico. O meu bar fez 18 anos de mercado. Eu nunca tinha trabalhado com delivery e eu acabei encarando essa questão do delivery com muita dificuldade. Teve noite que eu ficava aqui 3 noites de 5 da tarde até 11 da noite, eu vendia, tinha 1 pedido, 2 pedidos. Era perigoso, porque não só eu, tinha 2 cozinheiras trabalhando comigo, então todos nós com todos os cuidados, aquele cuidado completamente paranoico, que era a coisa do álcool, era a coisa de chegar em casa, tirar toda a roupa e correr pro banho, botar aquela roupa para lavar, principalmente que eu estava mexendo com manipulação de alimento. Foi parece que foi um pesadelo que ficou lá atrás, só que não foi, porque até hoje a gente sofre as consequências, né? O novo coronavírus penetrou nas favelas da América Latina e seus milhões de habitantes precisam enfrentá-lo em realidades adversas. A falta de serviços básicos e a impossibilidade de cumprir o confinamento por ter que buscar sustento. Até então a gente ouvia notícia, mas parece que era lá do outro lado do mundo. Na periferia as pessoas já não acreditavam, então morreu muita gente, né? Porque assim, tinha notícia, mas não acreditava que aquilo era possível. E aí, assim, lá na cidade estava tudo fechado, as pessoas andavam de máscara, mas na periferia não. Até essa consciência vir, a gente perdeu muitas pessoas para a pandemia. Então abateu primeiro a tristeza de você perder amigos da vida inteira, né? De repente, não poder ir no enterro, despedir dessas pessoas, ter medo, um medo imenso, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, que estava matando as pessoas, e a dificuldade, a fome mesmo, o desemprego, a falta de dinheiro.
Eu estava num consultório, numa mesa como essa, sentado atendendo loucamente, porque a gente atendia loucamente. Foi um momento que a gente viveu distante de família, distante de qualquer contato afetivo, contato familiar, e se dedicava unicamente ao trabalho. Eu estava de plantão desde o início da manhã e a minha irmã me liga: Thiago, mãe está com gripe e com febre. E aí imediatamente me veio na cabeça: nossa, é Covid. Falei: nossa, traga ela amanhã para a gente fazer um exame de Covid, porque ela morava no interior, lá não tinha o exame disponível, então ela teve que vir a Belo Horizonte no outro dia imediatamente para a gente fazer o exame de Covid. Na porta da minha casa veio o resultado positivo. E aí ela me perguntou: filho, mas quantos dias que morre com Covid? Eu falei: não, aí eu tentando aliviar, tentando dar uma esperança para minha mãe e para o paciente. Eu falei: não morre com Covid não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. Ela falou: não, mas é porque eu achava que ainda não era meu momento de partir. Eu falei: não, vem comigo. Aí eu nem pensei muito, falei: não, vem comigo. E aí ela foi piorando muito, assim, todos os exames piorando, ela foi infectada com bactéria, depois do Covid ela tinha uma pneumonia bacteriana que piorava, e ela, apesar dos antibióticos mais potentes, ela mantinha febre. Eu lembro que a médica do CTI me ligou, isso depois lá no final de dezembro, que precisava de trocar todos os catéteres, trocar todos os antibióticos, e aí eu falei: talvez eu acho que já esteja na hora da gente pensar num conforto. Depois desse momento, uns 3 dias depois, ela faleceu. Então a minha dor maior foi de perder um ente familiar, de ser um coordenador de um serviço, de ser um diretor de um hospital, de ter tudo que existia de ciência para tratar e da impotência de não poder fazer isso para sua mãe. Na última terça-feira, o país superou pela primeira vez a triste marca de 4.000 mortes pela doença em 24 horas. Especialistas afirmam que nas próximas semanas o país poderá passar por um cenário ainda mais sombrio, com hospitais lotados e a vacinação avançando em ritmo lento. A pandemia afetou a gente aqui de uma forma muito violenta, sabe? Nós temos aqui uma quantidade imensa de mulheres que ocupam as vagas mesmo do subemprego, né? São passadeiras, lavadeira, arrumadeira, faxineira, a maioria. Infelizmente, a gente tem pouca qualificação. Então, a gente já passava muita dificuldade, e principalmente as que pagam aluguel, as que moram no fundo da casa dos parentes, né, que vive numa situação de humilhação. Então já não era fácil a vida. Aí a pandemia trouxe essa realidade assim muito brutal, porque foram as primeiras pessoas a serem impactadas e dispensadas do trabalho. As mulheres, principalmente, são as mais atingidas. As mulheres começaram a ser ameaçadas de despejo, começou a faltar o leite, a fralda, o pão, e aí aquele desespero. Então o que a gente fez? Fortalecemos o movimento de mulheres que já existia aqui no bairro e começamos a trabalhar com arrecadação e distribuição de alimento. O Brasil registrou um recorde histórico de 14.400.000 pessoas em busca de emprego no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Primeiro, eu acho que eu fiquei doido durante um tempo, porque não só eu, acho que muita gente. Eu acho que eu dei uma pirada para dar conta e, ao mesmo tempo, ter que dar conta, acreditar que eu ia ter que dar conta, porque eu não tinha para outro caminho. Eu não tinha outra coisa para fazer. Eu não tinha barros, eu não tenho como fazer um bar virtual, né? Trabalhar remotamente. Aí eu comecei a pensar, até na idade que eu tenho, a coisa mais louca, eu nunca tinha parado para pensar assim. O que eu fiz até hoje, o que eu tenho até agora, se eu não tiver que, nunca mais vou conseguir trabalhar, não vai existir mais um bar. Até isso foi, cada hora, cada dia passava um filme, quase sempre de terror, na minha cabeça. Mas, tocamos, né? Remamos, ainda estamos remando nesse barco aí, né? Nos hospitais brasileiros, há cada vez mais rostos sem rugas e menos cabelos grisalhos. As mortes de brasileiros de 30 a 59 anos começaram a aumentar em dezembro e em quase 3 meses passaram de 20% para quase 27% do total. Era sozinha o tempo inteiro.
o respirador fica ligado na tráquea. Aí às vezes eu sentia o respirador saía e eu não falava, eu fiquei sem falar, né, porque é por causa da tráquea. Aí eu ficava desesperada fazendo tchau para ver se alguém via e eu olhava o aparelho, aquela televisãozinha que mostra batimento, os dados. Aí eu via minha saturação caindo, 89, 88, 87. Mas se eu desesperasse era pior, então eu tinha que ficar, fazer um sinal assim para até alguém ver e me ligar de novo. A vida muda totalmente, não é a mesma coisa. Você não vê o mundo mais do mesmo jeito. Eu lembro o dia que eu saí do hospital, eu vi o céu. Umas coisas bobas, sabe? Ai, eu vou chorar. Mas umas coisas bobas que a gente não dá importância. A gente liga tanto pra aparência, pra dinheiro. E lá você é só um corpo. Eu vi a gente morrendo na minha frente. Tinha como são quartinhos, são caixas. Tinha um cara na minha frente, eu vi ele morrer. E eu queria falar pra alguém ir lá e ajudar ele. Só que eu não falava. E você vê isso, a gente é tão frágil. A vida da gente é tão frágil. Que assim, são coisas bobas. Igual, ai, que saco, hoje tá chovendo. Não, que bom que hoje tá chovendo. Eu tô vendo a chuva. Antes eu não via, eu não sabia que horas eram. Eu não sabia se era dia, eu não sabia se era noite. Eu sabia pela programação da TV. Então a enfermeira chegava e falava, nossa, Ana, tá um sol lindo lá fora. Eu não via. Eu não via, não sabia. O tempo que eu viveria o luto, que seria nos meses seguintes, deflagrou a epidemia de fato. Então eu tive que voltar com a cabeça de volta imensamente para o trabalho. Então eu não tive nem o tempo de viver pessoalmente esse luto. E a gente entra no automático, vai forte, vai tentar sem tentar enxergar, sem pensar e vai trabalhando. Nos primeiros 8, 9 meses de pandemia, o meu bar foi arrombado 7 vezes. Teve manhã que eu chegava para trabalhar, tinha carne jogada em cima da cerca. E isso a gente tem que considerar que em plena pandemia, preço de carne, preço de supermercado, preço de sacolão, porque tudo triplicou, né? Teve uma manhã que eu estava no EPA, eu estava lá fazendo compra, a cozinheira liga e fala, olha, arrombaram e levaram todas as carnes. Sabe o que aconteceu? Eu sentei num banco lá do EPA e comecei a chorar. Eu tive uma crise de... E olha que para eu chorar tem que ser uma porretada das boas. Aí quando eu vi, falei, gente, o que eu faço? Eu desisto? E agora, né? A pandemia de Covid-19 segue se alastrando no Brasil e deixando mortos. Em entrevista coletiva em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar o impacto da doença. Como que a gente se organiza sem o governo? Eu chamo de necessidade absoluta. Absoluta. Porque quem tem fome não pode esperar. Não pode esperar. E só quem sentiu fome é que sabe o que é isso. A gente foi arrecadando e fazendo a distribuição. E nós criamos um sistema único de cadastro com todas as lideranças para a gente poder potencializar as doações e não atender a mesma família 2, 3, 4 vezes. Eu chamo a gente, todo esse grupo, essas mulheres que hoje a gente junta aqui, fazer esse trabalho junto, de sobrevivente mesmo, porque a coisa para nós não foi fácil. Dados econômicos do primeiro trimestre vão dar na sexta-feira um indício do abismo diante do qual se depara o Brasil, onde a crise sanitária da Covid-19, agravada por tensões políticas, ameaça provocar a pior recessão anual em pelo menos 120 anos. Os clientes muitas vezes chegam, ai que bom que o bar está funcionando, graças a Deus, que venceu, que conseguiu romper, né, toda a questão da pandemia. Mas acho que bar nenhum voltou a ser como era antes. E hoje, né, estamos aqui em fevereiro de 2023, estou com o bar aberto, é meio que voltar, né, acreditar e tocar bola para frente, porque não tem outro jeito. Mas que foi uma loucura, uma doideira, uma mágica. Eu não estou falando isso, apenas eu, Olívio, o bar estabelecimento. Acredito que isso foi geral, sem contar o tanto de lugares, tanto de bar, de loja, tanto de comércio que, que, fechou durante a pandemia.
como a cirurgia dava acesso ao meu pulmão, então literalmente você enfiava o dedo nas minhas costas, você podia encostar no meu pulmão. E podia entrar água. E se entrasse água, eu ia afogar. Tinha um risco de infecção também. Mas essa cirurgia, ela ficou aberta, né? Para ajudar o meu pulmão, que sobrou do meu pulmão, a expandir. Tomar banho só se não caísse água direto. Então eu tomava banho, aí quando caía água eu engasgava, começava a tossir. Tem comida que até hoje eu não consigo comer. O gosto mudou assim, totalmente. Eu mudei minha cor, eu tomei um remédio que ele altera a tonalidade da pele. Então eu fiquei cinza, eu fiquei com uma aparência doente, eu emagreci 20 quilos. Mudou tudo, sabe? Eu perdi cabelo, meu cabelo era longo, o cabelo caiu. Por mais que você estivesse atendendo, trabalhando, fazendo a sua parte, mas você também tinha um medo de ficar doente, de como aconteceria, do que aconteceria e de poder perder sua vida, né? Como a gente viu alguns colegas, esse momento dessa perda, eu acho que me transformou de alguma forma, porque me tirou daquele lugar de um médico extremamente mecânico. Quando teve a crise de fato, eu pude estar um pouco mais empaticamente junto com os pacientes, junto com os familiares. Eu lembro que eu fazia questão de, dentro de todas as medidas de segurança, propiciar o encontro do familiar com o paciente, de tentar fazer uma despedida do familiar com o paciente. Então, acho que de tudo isso, para a minha profissão, para aquele momento, né, tirando a dor, tirando o trágico que foi a perda de um ente querido, me deixou mais empático com as famílias. Então, isso foi uma coisa positiva que eu consegui tirar. Antes da pandemia, estas mulheres elas já sofriam violência doméstica. Com esse negócio da gente ficar trancada em casa, essa violência ela aumentou assim, numa escala impressionante. Impressionante mesmo. E aí essas pessoas batiam na porta da gente. E era muita gente, ainda é muita gente buscando alimento, buscando ajuda, sabe? Porque, igual eu falei, para nós a pandemia não acabou. Então, eu estou traumatizada com essa fase que nós passamos. Por isso que eu chamo de sobrevivente mesmo, nós sobrevivemos. Eu fiz 28 no hospital. Faltava uma semana para eu vacinar. Eu tava tomando precaução, tava usando máscara, álcool em gel, só trabalhava de máscara. Mas ainda assim, aí eu fico me perguntando, e se eu tivesse tomado a vacina? Seria diferente? Tanto é que a primeira oportunidade que eu tive, quando me autorizaram a tomar vacina, foi o primeiro lugar que eu saí de casa, foi para ir vacinar. Eu falo que, de certa forma, filtrou meus amigos, porque eu tenho um amigo que até hoje não quer vacinar. Eu não ando com essa pessoa. Por respeito à minha história, por respeito a tudo que eu passei. Como é que eu vou andar com uma pessoa que tem oportunidade e não quer? Então, e minha família também, quem não queria vacinar, se vacinou, porque eu acho que eu assustei muita gente. Eu não tinha comorbidade. Eu não tinha uma rinite para contar a história. Hoje eu tenho um AVC, eu tenho esse problema nas costas, eu tenho falta de ar, eu tenho bronquite, eu tenho asma. Meu batimento cardíaco é extremamente acelerado. Eu desmaio com uma certa frequência e sem causa aparente, sem motivo aparente. Então, assim, acho que ninguém precisa passar por isso, sendo que tem a vacina, que está disponível, que tem como. É isso.